Olá, gente, bem-vindos ao canal Sol Tarô. Hoje eu vou fazer a seguinte pergunta, já dando seguimento à minha série sobre a Copa do Mundo. Quem vence no jogo entre Brasil e Haiti? Que vai ser o segundo jogo do Brasil nessa Copa do Mundo de 2026. Quem vence? Brasil ou Haiti? Eu já embaralhei as cartas. E aí eu vou escolher uma carta para o Brasil e uma carta para o Haiti. Eu posso também escolher uma segunda carta depois para o Brasil, uma segunda para o Haiti, para ter uma clareza maior. Mas é isso que eu vou fazer. Vamos nos concentrar aqui e para saber quem vencerá nesse jogo. Brasil ou Haiti? Tarô de Marsella. Quem vence no jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Haiti? Quem vence, Tarô de Marsella? Brasil e Haiti, quem vence esse jogo? A primeira carta é para o Brasil, Tarô de Marsella. Quem vence esse jogo? Brasil ou Haiti? Carta para o Brasil. A temperança. O Brasil não é uma carta ruim, não é uma carta rápida. A temperança pede para ter calma, para que o Brasil jogue com calma, o que me parece sugerir que, embora o Haiti seja uma das seleções mais fracas dessa Copa, o Brasil precisa ter calma também. Não é o melhor ele já seguir atacando para resolver o jogo. É melhor ir com calma, que as oportunidades aparecerão, sem afobação, com tranquilidade. Não precisa se afobar, que assim o Brasil vai conseguir fazer o jogo dele. Não é uma carta rápida. Talvez o Brasil até demore para fazer gol, para fazer os primeiros gols. Mas é uma carta boa, É ir com calma, ir com paciência, não se afobar, principalmente se o jogo não sair como o Brasil quer no comecinho. Porque esses jogos contra time fraco são problemáticos nesse sentido, porque de repente o Brasil chega com muita obrigação de ganhar e não é para menos, e se não consegue fazer gol logo de cara, a pressão começa a aumentar. Então essa carta pede paciência. Agora, Tarô de Marsella, como vai ser o Haiti nesse jogo entre Brasil e Haiti? Como é que vai ser a seleção do Haiti, Tarô de Marsella, nesse jogo entre Brasil e Haiti? Como é que vai ser o Haiti? Carta pro Haiti. O Papa vai saber o que faz, hein? Não é uma carta tão ruim não, hein? Assim, é enigmático encontrar o Papa para uma tiragem sobre futebol, mas eu poderia dizer que eu acho que o técnico vai orientar muito bem o time. Eles vão saber o que fazer. Eu vou ter que tirar outra carta mesmo para saber, porque por essa gente, assim, se eu não soubesse a força de cada time, eu poderia dizer que muito bem poderia acontecer um empate. Se eu não soubesse a força dessas duas cartas, muito bem poderia ser um empate. Aqui eu até posso ver pelo Papa, eu até posso imaginar que que eles tenham recorrido até a uma espiritualidade como proteção para eles. Mas o Brasil também tem essa proteção espiritual, porque a temperança é uma carta espiritual. Então acho que isso me parece indicar duas seleções com bastante fé na espiritualidade, sabe? Tanto o Brasil como o Haiti. Mas assim, olhando por baixo, se eu não soubesse a força das duas seleções de novo, eu apostaria talvez até num empate, hein? Um jogo sem muitas chances, muito calmo o jogo, calmo até demais. Mas eles vão seguir à risca o que o técnico diz, viu? Porque se vocês olharem com atenção no Papa, está escrito como sumo sacerdote, mas é o Papa. Tem uma figura de um senhor que é o Papa orientando umas pessoas aqui embaixo, não sei se é facilmente visto. Simbolicamente, esses orientados, aqui orientando, seriam os jogadores do Haiti e esse de cima o técnico. Ou seja, me parece que o técnico é bem capaz e ele vai orientar muito bem o time. Se vai dar certo para o Haiti ou não, é outra história. Aí entra também de o Brasil ter calma. Porque corrobora com o que eu falei antes, né? Provavelmente o jogo não vai começar tão bem assim para o Brasil. E o Brasil precisa ter calma, senão ele vai entrar num nervosismo e
Porque eles vão saber o que estão fazendo, eles vão seguir à risca o script. Portanto, vamos tirar mais uma carta, né? Mas assim, por baixo eu não vejo um jogo muito para um lado ou para o outro, não. Tarô de Marsella, eu gostaria de mais uma carta para esclarecer como ficará o jogo entre Brasil e Haiti. Mais uma carta para esclarecer como ficará o jogo entre Brasil e Haiti. Mais uma carta para esclarecer como ficará o jogo entre Brasil e Haiti. Carta para o Brasil. A Imperatriz é uma boa carta. É uma boa carta, assim, digamos, o Brasil colhendo os frutos do que fizer. Se ele tiver a tranquilidade, ele vai conseguir colher os frutos, porque a Imperatriz também é uma figura de autoridade. O Brasil vai estar como autoridade nesse jogo, porque convenhamos, né? Tem muito mais tradição do que o Haiti em futebol, né? Eu enxergo aqui na Imperatriz até a figura do Ancelotti. Tarô não fala sobre gênero, é a energia. Mas eu vejo até a presença do Ancelotti nessa figura, aquele negócio de uma pessoa que sabe o que está fazendo também. Ou seja, me parece que os dois técnicos vão ter um controle bom do time nesse jogo. A Imperatriz é uma carta muito boa, como eu disse, o Brasil colhendo os frutos, mas também certa passividade, hein? Você veja que é uma figura que está sentada. E a temperança é lenta. Eu acredito que o Brasil entre nesse jogo meio assim, não digo mole, mas com uma certa passividade, até excessiva. Dando a entender, somos mais fortes mesmo do que o Haiti, então eu acho que o Brasil não vai entrar na força máxima, não. Assim, né, digamos, com todo aquele ímpeto. Vai entrar assim meio, sabe, talvez o Ancelotti faça algumas substituições assim para teste. Eu não vejo o Brasil entrando num ritmo muito alto, não. É quase como um jogo de descanso, praticamente, sabe? O Ancelotti observando bem, pensando no futuro, veja que a Imperatriz olha para a direita. Mas assim, para futebol, gente, eu não vejo grandes cartas aqui com o Brasil, não. Realmente, vamos ver o que sai para o Haiti, mas eu não vejo... Talvez uma certa preguiça do Brasil, pode ser. Um jogo assim que inspira uma certa preguiça no Brasil. Pode ser. Mas assim, eu vejo que se o Brasil tiver calma, ele colhe os frutos, isso é fato. Se ele tiver calma, se ele não se afobar, ele consegue colher os frutos. Agora vamos ver. Tarô de Marsella. Eu gostaria de mais uma carta para o Haiti. Como o Haiti jogará no jogo entre Brasil e Haiti? Como o Brasil jogará? Aliás, desculpa. Como o Haiti jogará no jogo entre Brasil e Haiti? Como o Haiti jogará, Tarô de Marsella? Como o Haiti jogará? Essa é a carta para o Haiti. O Mago, gente, tá com uma cara de empate isso, hein? O Mago, de novo, corroborando com o Papa, é alguém que sabe o que faz, que tem uma malandragem própria. Eu não acredito que isso venha tanto do Haiti no futebol. Eu poderia até dizer que, olha, pelo que está saindo, que eu acho que os jogadores do Haiti não são tão ingênuos no futebol como a gente pode pensar que sejam. Mas aqui eu remeto mais a uma figura do técnico. Eu acho que a comissão técnica é boa e, de fato, pelo que eu estou lembrando, o técnico do Haiti fez um bom trabalho. Conseguiu, para a surpresa de muitos, levar o Haiti à Copa. Tá certo que agora são 48 seleções, mas ele fez realmente um bom trabalho. É um técnico muito hábil e talvez ele apareça aqui na figura do Mago também, como aquele que tem as ferramentas para fazer o jogo acontecer, sabe? O Brasil não pode descuidar, viu? Porque o Mago tem uma malícia natural. O Brasil não pode descuidar, mas, gente, olha, isso daqui tá com uma cara de empate, viu? Perdão. Tá com uma cara de empate isso. Se o Brasil não tiver calma, isso tá com uma cara de empate. Olha, eu vou tirar mais uma carta, é o que o jogo exige isso. Eu vou tirar mais uma carta ainda para ver se vai dar empate. Porque tá com muita cara isso. Não tá um jogo fácil, não. Não tá um jogo fácil. O Brasil... Eu não vejo o Brasil com todo esse ímpeto. A temperança não tem ímpeto. A Imperatriz não também.
É certo que ela é mais dona do pedaço, assim, mas não vejo esse ímpeto pra esse jogo. O Brasil vai entrar mole, assim, sabe? E o Haiti também não é uma, parece que não tem um comando que não é bobo, como a gente pode imaginar, sabe? Eu acredito que seja daquelas seleções pequenas que surpreendem, sabe? Que pelo menos não fazem um papel tão assim ruim quanto a gente podia imaginar, sabe? Vou tirar mais uma carta para o empate. Tarô de Marsella. Eu gostaria de saber se vai acontecer empate nesse jogo entre Brasil e Haiti. Vai acontecer empate, Tarô de Marsella, no jogo entre Brasil e Haiti? Vai acontecer empate? Vai acontecer empate nesse jogo Brasil e Haiti, Tarô de Marsella? Carta para o empate, vamos ver. O julgamento, coisas inesperadas, hein? Coisas inesperadas. Gente, eu voto em empate aqui. É o que a gente não esperava acontecendo. Corrobora com tudo que eu falei. Esse jogo surpreende o Brasil. Talvez porque o Brasil entra mole e não consegue. Eu não sei se vai ter calma excessiva o Brasil, sabe? Se vai haver uma calma excessiva, se ainda vai estar naqueles efeitos de ser começo de trabalho. Mas assim, há um desenvolvimento em relação ao jogo anterior. Há um desenvolvimento. Que o outro tinha a Lua com o Louco. Tem um desenvolvimento, sem dúvida. Mas assim, eu não vejo o Haiti indo a passeio, não. Assim, indo totalmente ingênuo, de corpo aberto. Longe disso. Pelo que eu escutei do técnico, eu remeto essas duas cartas de Papa e Mago mais ao técnico do que ao time em si. Mas assim, eu não vejo. Tá mais assim, se eu fosse apostar em vitória, eu apostaria mais pelo Brasil. Que saiu a Imperatriz. Mas o empate não há que se descartar, não. E eu diria que está mais forte para empate, acreditem se quiser, do que outro resultado. Porque essa carta do julgamento é aquilo que acontece quando a gente não imaginava. Surpresas. E o que poderia ser uma surpresa em um empate? Um jogo difícil para o Brasil e um empate. Isso é que poderia ser. Eu também não vejo o Haiti ganhando, não, viu? Não vejo isso com muita chance. Tá tão enroscado isso que eu vou abrir uma exceção, vou tirar uma carta a mais para o Brasil e para o Haiti. Tarô de Marsella, como o Brasil se estará nesse jogo contra o Haiti? Como o Brasil estará nesse jogo contra o Haiti, Tarô de Marsella? Primeiro, a primeira carta para o Brasil. Como estará a carta para o Brasil? A Torre. Decepção, hein? Reforça ainda mais, decepção no jogo do Brasil. A gente vai esperar muita coisa e não vai entregar, não. Coisa não dá certo, não, hein? Você veja que é uma torre recebendo um raio, né? O pessoal caindo. São as nossas expectativas sendo desmontadas. Agora, para terminar, Tarô de Marsella, uma carta para o Haiti. Como vai estar o Haiti nesse jogo contra o Brasil? Como vai estar o Haiti nesse jogo contra o Brasil? Carta para o Haiti. Louco. De peito aberto. Não deve nada mesmo. Ninguém tem expectativa nenhuma, vai estar de peito aberto. O que vier, veio. Aí eu acho que combina mais com uma postura ingênua do time. Aí eu acho que combina mais. Bom, leitura final, gente. Tá mais para empate, infelizmente, para nós do Brasil, tá mais empate isso. Eu não vejo o Brasil perdendo esse jogo, mas tem elementos que levam muito a crer que vai ser uma decepção o jogo para aqui no Brasil, uma decepção. A torre com o julgamento, que é uma carta inesperada. Eu acredito que o Brasil pode até vencer se tiver calma, né? Se tiver calma, mas tem que tomar cuidado também porque o Haiti pode armar alguma, hein? Tem que tomar cuidado o Brasil, ter calma. Se tiver calma, pode até ganhar. Mas eu acho que está mais para empate. Esse jogo não tá favorável para o Brasil, não, viu? Tá com muita cara assim de um.
Talvez até um 0-0, hein? Não seria de se surpreender. Talvez até 1-1. Mas é isso, gente. Vamos ver no que dá. Espero que tenham gostado. Se precisarem de uma consulta particular, basta me contatar nos comentários e eu passo as informações necessárias, tudo bem? Deixem um like, se inscrevam no canal e até mais.